Olá pessoal, chegamos ao fim de mais uma semana. Hoje nós faremos História na Apostila, página 12, ainda falando sobre a cafeicultura e também sobre os escravos. Então, vamos lá na página 12 fazer a leitura de alguns textos. Observem as imagens com bastante atenção para que a gente consiga realizar as atividades. A comercialização de café foi muito lucrativa para a economia brasileira. Lembrem que na aula anterior nós falamos bastante sobre o café, que trouxe bastante desenvolvimento e crescimento aqui para o Brasil, tá? Havia grandes propriedades produtoras de café. Essas fazendas contavam com centenas de trabalhadores e também com um sistema de transporte específico para o carregamento e distribuição dessa mercadoria. No início da cafeicultura, a mão de obra utilizada era composta de escravizados. Algum tempo antes, africanos das etnias Iorubás, Jeje, Malis e Bantus foram forçados a migrar para o Brasil, sendo transportados em navios em condições péssimas pelo Oceano Atlântico. Então, a professora postou para vocês no Google Sala de Aula um vídeo falando desse tráfico de escravos, onde eles foram trazidos, então, forçadamente para cá, tá? Observem essas imagens, então, de alguns africanos que foram trazidos para cá. E ali embaixo, ainda na página 10, diz assim: no Brasil, o trabalho forçado de escravos já existia nos engenhos de cana-de-açúcar e na extração de ouro. Tempos depois, o trabalho de africanos também foi explorado no cultivo de café. Na página 13, nas fazendas produtoras de café, esses trabalhadores realizavam diversas funções, tanto na lavoura quanto na casa dos proprietários das terras. Trabalhavam mais de 15 horas por dia, sendo vigiados por um capataz e não tinham a liberdade de ir e vir. Toda essa exploração fez muitos escravizados se revoltarem ou fugirem das propriedades rurais. Aqueles que eram capturados recebiam severos castigos. Então, vocês estão vendo ali uma imagem de colheita e separação dos grãos de café, realizados então por escravos aqui no Brasil. E na página 13, bem ali embaixo, diz assim: na produção de café, todo o trabalho braçal e manual era realizado por escravizados e envolvia desde o semeio e a colheita até o processo final, não apenas de peneirar e secar os grãos ao sol, mas também de moê-los, ensacá-los e transportá-los. Na página 14, os escravizados carregavam as sacas de café pela cidade, da estação ferroviária ao porto e, conforme mostrado a seguir, marcavam o passo com um sino ou com um chocalho. Então, vocês estão vendo ali esta gravura de Joaquim Teve, que representa então um grupo de escravizados carregando sacas de café pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro até o porto. O sucesso da produção do café brasileiro, além do tipo de solo apropriado, dependia do trabalho escravizado. Então, ali na seção Interpretando, tem ali a atividade número 1, leia esta foto. Observe esta foto com bastante atenção para a gente responder a algumas questões da página 15, que é a última de hoje, tá? Então, ali, com base na leitura da imagem, responda as questões. Letra A: quantas pessoas foram fotografadas nessa imagem? Contem ali e coloquem, tá? Letra B: de acordo com o que você estudou, identifique o tipo de trabalho realizado pelas pessoas fotografadas. O que essas pessoas estão fazendo? 2. Em que condições os africanos eram transportados da África para o Brasil? A gente viu que eram em condições bem precárias. E eles eram trazidos como, tá? Número 3. Neste caça-palavras, encontre 6 palavras relacionadas às atividades de produção de café. E depois que vocês encontrarem, vocês vão responder ali. Registre as palavras encontradas, organizando-as de forma que identifiquem a sequência das atividades em uma lavoura de café. Então, lembrando, essas 6 palavras falam um pouquinho sobre o trabalho na cafeicultura. Vocês vão pegar essas palavras e vão organizar na ordem, então, em que essa produção de café acontece. Por hoje é só.
Lembrando que é muito importante, pessoal, ver o vídeo disponível falando sobre o tráfico de escravos e qualquer dúvida a professora está à disposição. Beijos e até a próxima aula!